Muito bem. Então, neste vídeo, devotaremos a resolução de alguns exercícios da lista 4. Por exemplo, este exercício aqui, o número 4. Eu peço para mostrar, verificar se a sequência dada ali, z igual a 1 sobre i mais raiz de n, convergente. Se for, qual é o limite? Parece, né, para nós, olhando, que quando n tende a infinito, essa sequência n tende para zero, 0 mais 0i, que é uma conjectura. Mostraremos que de fato isto ocorre. Então, dado um epsilon positivo, nós precisamos achar o índice natural n0, tal que a partir dele, ou seja, para todo n maior ou igual a n0, implique que a distância de Zn até zero fique menor que epsilon, certo? Então, vamos avaliar a distância de Zn até a origem, né? Avaliando, vamos obter o seguinte. Bom, então a distância de Zn até a origem ela é induzida pelo módulo. Então vai dar módulo de Zn menos 0, que dá módulo de Zn, que é o módulo do número complexo 1 sobre i mais raiz de n, que vamos ter que agora multiplicar e dividir pelo conjugado, em outras palavras, racionalizar, cujo fator é i menos raiz de n. Então, se eu fizer a operação ali, eu vou encontrar i menos raiz de n sobre menos 1 menos n, multiplicando e dividindo. Módulo de menos 1 menos n é 1 menos n, eu posso arrumar. Na verdade, eu vou pôr o sinal negativo em evidência em cima e embaixo, arrumar dá isto. Raiz de n menos i sobre n mais 1 dentro do módulo. Bom, vou separar em parte real e imaginária, que eu fiz aqui. E agora vou aplicar o módulo, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Vai dar n sobre n mais 1 ao quadrado mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado, ou seja, dá n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado dentro da raiz. Posso simplificar, vai dar, então, 1 sobre raiz quadrada de n mais 1. Muito bem. Agora, observemos o seguinte fato. Raiz de n mais 1 é maior ou igual que raiz de n. Então, tomando seus inversos, 1 sobre raiz de n mais 1 fica menor ou igual que 1 sobre raiz de n. Aí, esta é a estimativa que vamos ter. Menor ou igual que 1 sobre raiz de n. Ou seja, mostramos que a distância de Zn até a origem fica menor ou igual que 1 sobre raiz de n. Bom, assim, basta tomar, então, um n0 pertencente aos naturais, tal que n0 fique maior que 1 sobre epsilon ao quadrado. Vamos verificar que essa estimativa serve, né? Então, para todo n maior ou igual que n0, nós vamos ter a seguinte estimativa. A distância de n até a origem, que nós achamos, deu menor ou igual que 1 sobre raiz de n, que é menor ou igual que 1 sobre raiz de n0, certo? Que é 1 sobre raiz de n0. 1 sobre n0 dentro da raiz. Só que agora observemos o seguinte. n0 é maior que 1 sobre epsilon ao quadrado, então o seu inverso é menor que epsilon ao quadrado. Então, menor que raiz de epsilon ao quadrado, que é epsilon. Pronto. Isso conclui. Ou seja, encontramos que a distância de Zn até a origem é menor que epsilon. E isto ocorre sempre que n maior ou igual que n0, onde n0 é maior que 1 sobre epsilon ao quadrado. Ou seja, a sequência Zn converge para zero, como nós queríamos mostrar. Então está resolvido este exercício. Certo? Muito bem. Um outro, o 5, é um exercício interessante também. Eu não vou fazê-lo aqui porque ele está resolvido naquele gabarito da prova antiga de 2010 que eu postei no Sistema e-Aula, certo? Se vocês quiserem, vocês podem olhar ali. Vou rapidamente mostrar, é aqui, ó. Se nós abrirmos aqui, ó, no Sistema e-Aula, vamos acessar aqui, na variáveis complexas online. Aqui, clicando neste link, nós vamos para a prova, o gabarito dela, daquela prova antiga de 2010. Aí, baixando aqui, nós vamos achar a questão, onde ela está resolvida. Daí vocês podem olhar. Aqui é a questão número 4. Aqui está a resolução dela. Então eu vou dar um zoom aqui, vocês podem congelar a imagem e analisar como foi feita, certo? Aqui está uma parte dela e aqui está o final, certo? Toda a estimativa para mostrar que a sequência das médias também converge para A, no caso, né? Quando a sequência converge para A. Feito, então. Muito bem. Ok? Vamos ver mais uma, por exemplo, quem sabe a 8 aqui. Ó,
sejam Zn, Wn sequências complexas e tem aquela condição, o módulo de Zn menor ou igual que o módulo de Wn para todo n natural. Mostrar que se a Wn vai para zero, a Zn também vai, certo? Bom, então vamos lá, suponha que Wn converge para zero, a hipótese ali, certo? Então vamos mostrar que Zn também vai para zero. Deixa eu escrever isso, vamos mostrar que Zn converge para zero, isso aqui. Bom, muito bem. De fato, observe que como Wn vai para zero, então, pegando um epsilon positivo qualquer, arbitrário, dado um epsilon maior que zero, segue que vai existir um número natural n0, tal que para qualquer n maior ou igual que n0 implica que a distância de Wn até zero fica menor que epsilon. Ou seja, a distância de Wn até zero é o módulo de Wn. Isso fica menor que epsilon, certo? Isso pela definição de limite de sequência, no caso da sequência Wn. E aí, como para todo n natural Zn é menor ou igual que Wn, em particular, a partir do n0 isso também é verdade, né? Porque aquela desigualdade do Wn com epsilon tem a partir do n0. Então, para todo n maior ou igual que n0, teremos que valem que módulo de Zn é menor ou igual que o módulo de Wn, e esse, por sua vez, menor que epsilon. Ou seja, acabei de mostrar que módulo de Zn é menor que epsilon para todo n maior ou igual que n0. Isso significa o quê? Isso mostra que o limite da sequência Zn, quando n tende para infinito, né? Ou seja, né, mostramos que o limite da sequência Zn, quando n tende a infinito, também é zero. Isso conclui esse exercício. Bom, outro exercício que poderíamos fazer, por exemplo, poderia ser o número 10. Mostrar que aquela sequência Zn, que é dada por I na n vezes n sobre n mais 1, ela no caso, tem uma subsequência convergente. Para isso é só o teorema de Bolzano-Weierstrass. De acordo com o teorema de Bolzano-Weierstrass, que eu abreviei daquele modo, toda sequência limitada vai possuir uma subsequência convergente. E como eu quero mostrar que aquela sequência tem uma subsequência convergente, basta mostrar então que ela é limitada. Então, vamos fazer isto. Basta mostrar então que a sequência Zn dada ela é limitada. De fato, vamos avaliar o módulo de Zn. Módulo de Zn é módulo de I na n vezes n sobre n mais 1. E isto é exatamente o módulo de I elevado a n. O módulo de n é n, e o módulo de n mais 1, então não vou pôr. E o módulo de I é 1, 1 na n é 1, então sobrou apenas n sobre n mais 1, que fica menor ou igual que n mais 1 sobre n mais 1, que é 1. Então, eu acabei de mostrar que o módulo de Zn é menor ou igual a 1 para todo n natural. Então, em outras palavras, a sequência Zn dada ela é limitada. E se ela é limitada, então segue pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, que eu abreviei lá em cima TBW, né, segue que ela possui uma subsequência convergente. E isso já conclui a resolução desse exercício número 10. Certo? Ok? Só eu vou terminar a escrita aqui. Pronto. Agora vamos ver outro exercício desta lista, da lista 4. Por exemplo, o 12. Provar que a sequência dada, Zn igual a cosseno de nπ sobre n vezes i, é uma sequência de Cauchy. Cosseno de nπ sobre n vezes i, tudo. Certo? Bom, só lembrando o que é uma sequência de Cauchy. Uma sequência Zn é de Cauchy, C e somente C, isso por definição, para qualquer epsilon positivo, existir um número natural n0, tal que a partir dele todos os termos equidistam do outro a menos de epsilon. Então, para quaisquer mn maior ou igual que n0, implica que a distância do Zn e Zm e Zn, no caso, fica menor que epsilon. Então, bom, seja a sequência Zn cosseno de nπ sobre n vezes i. Bom, dado um epsilon positivo, nós precisamos encontrar um número n0 pertencente aos naturais, tal que, para quaisquer m e n, né, maiores ou iguais que esse n0, implicar que a distância de Zm a Zn fique menor que epsilon. Bom, já que é para qualquer m e n maior que n0, eu posso dizer que um deles é maior que o outro. Então, sem perda de generalidade, assuma que m é maior que n. Bom, dessa forma, vamos avaliar a distância de Zm e Zn. Bom, a distância de Zm até Zn é induzida pelo módulo, né? Então, é o módulo de Zm menos Zn. Então, é o módulo de quem?
cosseno de mπ sobre ni menos cosseno de nπ sobre ni. Posso pôr o i em evidência ali, certo? Então vamos escrever, aí vai dar igual a módulo cosseno de mπ sobre m menos cosseno de nπ sobre n, tudo isso evidenciado vezes i. E o módulo do produto, um módulo complexo, é o produto dos módulos. O outro vai dar módulo do i, de i, que é 1. Ó, vou escrever aqui, então, dá cosseno de mπ sobre m, menos cosseno de nπ sobre n, vezes, né, esse módulo, vezes o módulo do i, que é 1. De i, que é 1. Então, não preciso me preocupar com este. Bom, e o módulo vai ficar o quê? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Vai dar, só que só tem o número real ali, então vai dar aquele elemento todo ao quadrado mais 0 ao quadrado. E a raiz quadrada do quadrado de um número é o módulo do número. E agora módulo pensando como um número real, não um módulo de número complexo, certo? Cosseno de mπ sobre m menos cosseno de nπ sobre n. Isso em módulo real agora, certo? Bom, isso dá menor ou igual, propriedade dos módulos, módulo do cosseno de mπ sobre m, mais módulo do cosseno de nπ sobre n. Só que o cosseno de qualquer argumento é sempre menor ou igual a 1, então fica menor ou igual que 1 sobre m mais 1 sobre n. Bom, agora, como sem perda de generalidade estamos assumindo que m é maior que n, então 1 sobre m fica menor que 1 sobre n. Então vou estimar 1 sobre n mais 1 sobre n, que dá 2 sobre n. Então, em outras palavras, o que a gente obteve até aqui? Ou seja, nós encontramos que a distância de Zm a Zn ficou menor que 2 sobre n, para todo m maior que n, certo? Então, vai ser suficiente tomar, por exemplo, um n0 natural, de tal modo que esse n0 fique maior que 2 sobre epsilon. Vamos ver que de fato funciona. Olha só as contas para ficar estimado por epsilon bonitinho no final. Assim, para todo n maior ou igual a n0, nós temos que 1 sobre n, né, se n é maior ou igual que n0, 1 sobre n fica menor ou igual que 1 sobre n0, que é agora epsilon sobre 2. E daí, né, pegando os inversos ali, a distância de Zm a Zn, deixa eu só apagar isso aqui, a distância de... Vou escrever aqui, a distância de Zm a Zn fica menor que 2 sobre n, que é menor ou igual que 2 sobre n0, certo? Que vai dar 2 epsilon meios, que dá epsilon. Ou seja, mostramos o quê? Para todo epsilon positivo, nós encontramos um n0, que vai depender desse epsilon natural. Na verdade, n0 é maior que 2 sobre epsilon, que é tal que para quaisquer m e n maiores ou iguais que n0, e aí eu estou pensando n maior que n, implicando que a distância de Zm a Zn, né, fica menor que epsilon. Ou seja, acabamos de mostrar que a sequência Zn que foi dada no problema é uma sequência de Cauchy. E com isso nós encerramos este exercício, certo? Vejamos mais um, o 14, por exemplo, que é uma sequência que o limite dá infinito. Então, a sequência Zn, eu quero mostrar que é n mais i vezes ln de n, mostrar que essa sequência converge para infinito quando n vai para infinito. Então, vamos provar que, no caso, o limite de Zn quando n tende a infinito também é infinito. Lembrando a definição de limite quando vai para infinito ser infinito. Isso somente ser por definição, para qualquer m positivo, existir um n0 natural, tal que para todo n maior ou igual que n0, o módulo de Zn fica maior, estritamente maior que m. Bom, então, dado um m positivo, vamos achar então esse n0, tal que, né, vamos achar, então, um n0 natural, tal que o módulo de Zn fique maior que m, sempre que n é maior ou igual que n0. Bom, basta notar o seguinte, o módulo de Zn, deixa eu apagar aqui primeiro, que eu tinha escrito antes, né? Nosso quadro aqui. Muito bem. Então, note que o módulo de Zn é o módulo, isso aqui o Zn, né? Então, é o módulo de n mais iln de n. E isso, então, é raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real
ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, módulo complexo. E essa soma é maior ou igual que um deles, então maior ou igual que a raiz de n ao quadrado, que é módulo de n, mas é n, porque é positivo. Assim, basta tomar um n0 maior que m que foi dado. Claro que esse n0 depende do m. Né? E então, dessa forma, para qualquer m, para qualquer n maior ou igual que n0, que é maior que mzão, teremos que o módulo de Zn vai dar maior ou igual que m, que é maior ou igual que n0, que é maior que mzão, ou seja, a sequência Zn converge para infinito. E pronto, converge pensando no plano complexo estendido, né? Aí tem que pensar dessa maneira. E o 15 é um exercício interessante, vocês podem ler ele com calma na lista, é aquele que envolve projeção estereográfica, o polo norte e o ponto no infinito, certo? Esse exercício é bem interessante, eu não vou resolvê-lo porque ele está resolvido também naquela mesma prova que eu indiquei no outro exercício, certo? Na prova antiga, está postado no sistema e-aula, vocês deem uma olhada ali, tem a questão e o gabarito.